Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, espalhe aí o link nos grupos de WhatsApp. O Cruzeiro se preparando para o clássico contra o Atlético, teve treino pela manhã na Toca e o Paulo Pessolano deve começar a partir desta quinta-feira a montar o time que vai jogar o clássico, sabendo que o meia Giovani, eu tinha até comentado de dores no joelho, é que ele recebeu uma pancada e num primeiro momento a queixa foi no joelho, mas depois foi identificada também dor na coxa direita do atleta e é onde ele faz tratamento intensivo neste momento, mas perdeu o treino de ontem, perdeu o treino de hoje. Eu já acho pouco provável que o Giovani atue no clássico diante do Atlético, mas vamos aguardar, ainda tem quinta, sexta e sábado para ele definir o time que joga, com algumas opções a mais. Vamos ver se ele vai relacionar o Vitor Leque e o Sidney, estão há um bom tempo sem jogar. O Vitor Leque desde a segunda rodada do Campeonato Estadual, já estamos indo para a nona, e o Sidney desde a terceira rodada, então eles estão treinando há uma semana com bola. Vamos ver se terão condição para este duelo de domingo. E aí é o Paulo Pessolano que fica fora, inclusive o Martim Varini que vai comandar o time à beira do gramado. Ele vai escolher a partir de amanhã a melhor estratégia, a melhor formação, 2 ou 3 zagueiros, enfim, como será a formação do meio campo. Ele que elogiou as entradas no jogo contra o Sergipe, do Pedro Castro, do Canezin, o Vitor Roque então nem se fala, vem pedindo passagem ali na frente. Então vamos aguardar, tem 3 dias ainda e com certeza ele vai fazer mistério também para este jogo de domingo e a escalação só sairá no vestiário do Mineirão. Eu falei sobre Ronaldo, ele chegando a Belo Horizonte, muito provavelmente nesta quinta-feira, no mais tardar na sexta, para acompanhar todos os passos. Vai estar na Toca da Raposa 2, o que vem acontecendo nos bastidores. Muita gente até pergunta sobre a assinatura do contrato de compra, contrato definitivo. Isso realmente ainda não aconteceu, está no prazo, o prazo de 120 dias, para fazer aquele pente fino, para passar a limpo tudo o que o Cruzeiro deve, as dívidas que apareceram, o que tem que pagar de forma sem ser via lei de clube e empresa. Então é um processo, pessoal, com quem a gente conversa, que é um processo delicado, que requer muito cuidado, porque é uma compra que está fazendo o Ronaldo. Então os advogados, todas as partes têm que estar bem alinhadas até a assinatura em definitivo. E como o Cruzeiro tem, como disse até o Ronaldo naquela entrevista, cada gaveta que abre se descobre uma coisa. Então tem muitas dívidas, por exemplo, que por mais que a lei de clube e empresa dê o benefício, essas dívidas não tem como. Por exemplo, as que têm um impacto no futebol. Tanto que o Ronaldo, mesmo sem assinar, ele já assumiu aquele risco de mais de 20 milhões pagando o Transferban, aquelas primeiras dívidas para registrar os atletas. Então, tudo isso vem sendo analisado e muito bem analisado até que a assinatura aconteça. Aí, a partir daí, é uma nova história. Aí já é SAF totalmente, Sociedade Anônima do Futebol. Os contratos estão sendo levados para SAF, isso já muda também o cenário. Então, e volto a repetir, não é porque o Ronaldo assumiu aquela dívida muito alta, que o salário vem sendo pago em dia, que avançou na Copa do Brasil, que está com um bom começo na temporada, que tudo já virou uma maravilha. Não, está longe disso. O Ronaldo ainda precisa efetivar a compra, ele nem é dono ainda do Cruzeiro. Então, eu até vejo muita gente falando sobre investimento, o que vai fazer, e os 400 milhões. O plano para tudo isso, ele acontece a partir do momento em que ele vira dono totalmente. Aí são só as coisas, a equipe do Ronaldo trabalhando, buscando novas receitas. A partir da compra, aí tudo começa, penso eu, a dar uma clareada. Mas até o momento é fazendo a coisa ali, tentando ajustar a casa para que o processo aconteça da forma mais natural possível. Reduzir os custos, tanto que o Cruzeiro confirmou também a saída do prédio da WeWork ali no Boulevard Shopping, porque a parte ligada ao futebol vai ficar na Toca e as outras a associação aí deve espalhar pelos clubes sociais. Então,
tudo isso precisa acontecer primeiro. Por enquanto é a transição, a associação e a equipe do Ronaldo. Depois que ficar só a equipe do Ronaldo com a efetivação da compra, muita coisa começa a ser definida, busca por patrocinadores, e por isso o Ronaldo até comentou na última live sobre ter o voto de confiança. A casa está sendo arrumada e arrumada aos poucos, e tudo que aconteceu, tudo que a gente acompanha, as dívidas, e tem dívida, por exemplo, quando a gente fala transferban, não é só dívida na FIFA, tem dívida com clubes nacionais também que implicam em punição na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputa. Então, tudo isso vai ser passado a limpo. Ainda tem aquela questão do plano de centralização de execução, como vai pagar os credores, essas várias ações na Justiça do Trabalho, ações também na Justiça Comum, no TJMG, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, é dívida para tudo quanto é lado. Tem a dívida, por exemplo, que o Cruzeiro conseguiu aquele acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que reduziu aquela dívida que era astronômica, dívida tributária, dívida fiscal. Isso também tem que ser estudado. Enfim, é um processo que demanda tempo, que demanda cautela para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Não será, pessoal, da noite para o dia que o Cruzeiro vai conseguir se recuperar. Vai ser um processo árduo, um processo difícil, de muito trabalho. E encontrou o Ronaldo disposto a fazer isso. Então, repito, a partir do momento em que a compra for efetivada, que ele virar oficialmente o dono do Cruzeiro, muita coisa ainda vai acontecer. E como ele mesmo disse, o foco é voltar para a elite do futebol brasileiro. Zagueiro Maicon treinou mais uma vez, mas a saída é cada vez mais provável, está cada vez mais próxima de ser definida. O Maicon, ele deve mesmo ir para o Santos, tudo caminha para que rescinda o contrato com o Cruzeiro. Essa rescisão ainda não foi feita, a rescisão ainda não foi feita. E eu até postei mais cedo no Twitter, pessoal, dá para entender as duas partes. O que acontece? O Maicon, quando veio, ainda na época da associação do Sérgio Santos Rodrigues, ele firmou um contrato. E realmente o valor, o Cruzeiro já pagou isso para vários outros atletas em 2020 e 2021. E ele aceitou esse valor para um primeiro ano. E depois tendo um reajuste considerável em caso de acesso para os 2 últimos anos de contrato, 2023 e 2024. E a SAF, agora com o Ronaldo, entendeu que, mesmo este salário estando ali próximo de um padrão salarial, ele precisava ou precisaria de um reajuste. E que essa opção de renovar, de reajustar com acesso à Série A, isso deixaria o contrato inviável para o que pensa a gestão do Ronaldo para recuperar o Cruzeiro. Não é gastando mais, aumentando a folha. Caso suba para a Série A, você pode montar uma folha de um time mais competitivo sem dar um passo maior do que a perna. Então, essa é a preocupação e por isso a tentativa de uma readequação não só para o salário deste ano, mas também para os outros anos. E o staff do jogador, claro, em conversa, ele definiu que o melhor era buscar uma outra opção e essa opção que apareceu é o Santos. Claro que também o staff queria entender o quão o Maicon poderia ser útil neste projeto agora do Ronaldo, do Cruzeiro. Então, como ele ficou fora de jogos, fora de lista dos relacionados, o entendimento foi que o melhor era tentar realmente achar um outro clube, uma saída, e é isso que deve acontecer. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande aí nas próximas horas, o que é pouco provável. O Maicon realmente está cada vez mais distante de continuar no Cruzeiro. Para a gente fechar, eu vi muita gente até comentando sobre o Eduardo Brock, que tem contrato com o Cruzeiro até o final do mês de maio, e até o momento não quer dizer que o Maicon saindo, que a permanência do Brock vai ser acertada. Isso será um processo que ainda vai ser discutido, não tem nenhuma oferta na mesa, nenhuma conversa no momento, nem da diretoria com o Brock, nem da diretoria com o staff do Brock, para resolver essa questão. O Cruzeiro está tratando isso de uma forma que vai tratar como todos os outros que vão ficar sem contrato, então não tem por que definir isso agora também.
o Brock já pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser e isso não vai fazer diferença se agora ou se daqui 1, 2 meses para negociar um novo vínculo. Então, até o momento, ele segue com seu contrato até maio e sem procura da parte do Cruzeiro para uma renovação. Quanto mais tempo aí for passando, o indício vai ficando menor. Mas vamos aguardar. No momento, o Brock é sim uma das opções que tem o Paulo Pessolano, ao lado do Sidney, ao lado do Matheus Silva e ao lado do Oliveira. E também dos garotos, o Everton e Paulo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Vamos lá, pessoal. Antes, aquele